Para uma igreja ser realmente igreja de Cristo, ela necessariamente precisa ter bispos. Para um ministro da palavra, um pastor, ser um fiel ministro de Cristo, ele precisa necessariamente demonstrar que a sua ordenação está numa linha direta com os apóstolos de Cristo. Com esses assuntos, nós queremos saudar você para mais esta edição do podcast do Seminário Concórdia. E para tratar desses temas, eu tenho aqui comigo meu colega, o professor Francis Hoffmann, professor na área de História da Igreja, Teologia Bíblica, com quem eu irei conversar hoje sobre este tema, o episcopado e a sucessão apostólica. É um tema, sem dúvida nenhuma, bastante interessante, não é mesmo, professor Francis? Interessante e essencial para conversarmos. Afinal de contas, quando falamos do episcopado, igreja, ministério, são questões que de fato tratamos juntos e não é à toa que muitas pessoas têm dúvidas em relação a como tratá-lo. Né? Talvez por vezes uma noção mais congregacionalista, que olhando para o ministério a partir de uma congregação, de um sacerdócio universal de todos os crentes, por exemplo, então acaba tendo uma visão de ministério um pouco diferente, né? Ao mesmo tempo, nós valorizamos e tentamos compreender a vinda do ministério, do episcopado, né, em primeiro lugar, a partir da instituição de Cristo, por exemplo, né, e qual que é a diferença que isso traz, né? Talvez no aspecto teórico só a gente fica dizendo que vem de um ou de outro, mas aqui significa dizer, olha, o ministério foi instituído por Cristo, ou aqui especificamente, então, o episcopado, ele foi instituído por Cristo, ou será que é uma instituição humana de organização humana? Quer dizer, como a igreja se organiza dentro da sua própria estrutura especificamente. Então, acho que essas questões são importantes e vitais porque tratam com questões muito essenciais sobre aquilo que nós recebemos de Cristo, né? E isso agrega a segunda pergunta que trouxeste, né? Quando se fala em sucessão apostólica, né? Claro, a gente, como igreja, às vezes, especialmente no meio mais herdeiro da reforma, tem uma tendência de muitas vezes falar do texto bíblico, o que é correto, mas muitas vezes com a tendência de ignorar a história que vem após o período bíblico e que constitui a igreja, portanto, aquele período que se tem de geração após geração, que Cristo mesmo disse, né, que estaria com a sua igreja para sempre, até os fins dos tempos, né? E nesse sentido nos faz pensar sobre, é claro, aquilo que nós recebemos não vem do nada. Está nas Escrituras, sim, é verdade, mas também está naquilo que a igreja disse e ensinou ao longo do tempo, né? Porém, muitas vezes, tentando forçar o argumento, se cai talvez em alguns exageros, né? Especialmente, então, quando se coloca algumas necessidades, acho que das quais temos que tratar hoje um pouquinho, conversando, que falamos sobre sucessão apostólica, ou sobre o status ou estado do ministério em si, que decorre disso também, que então nos faz pensar sobre esses aspectos, né? Então, acho que o primeiro ponto que é importante dizer, né, quando lemos o texto bíblico, nós temos uma maneira de definir esses termos. Normalmente a gente vai ver, por exemplo, o episcope, né, ou aquele que é o bispo, ou presbítero, ou às vezes a palavra diácono também aparece do lado. Tu vai ter até mesmo aqueles que são operadores de milagres, né, enfim, se pegar aqui Efésios ou pegar 1 Coríntios, né? Então você tem essa relação aí dessa função que se exerce, né? Então, muitas vezes é uma grande pergunta sobre isso que o Novo Testamento trata, né? São questões como ministérios já formados, como instituições nesse sentido, ou seriam funções que estão sendo colocadas e exercidas, né? Muito bom, acho que foi um belo início aí para a gente situar o tema, né? E ele tem muito a ver com, obviamente, com a instituição de Cristo, do ofício do ministério, e até mesmo pelo uso de determinada terminologia pelo Novo Testamento para designar o ministério. E nós vamos certamente falar mais adiante sobre
aquela divisão tríplice no ministério que se tornou consagrada, pelo menos dentro de algumas denominações cristãs históricas, não é? Mas eu acho que é importante, Francis, a gente, assim como tu disseste, retornar ao Novo Testamento e dar uma olhada sobre um pouquinho da terminologia. E aqui, como nós hoje queremos falar sobre o episcopado, tu já mencionaste até a palavra grega, o episcopado, o bispado, né? Vem de uma palavra episcopê, né? E ela é usada no Novo Testamento não de uma maneira assim tão ampla. São relativamente poucos textos bíblicos que utilizam o termo. A Septuaginta traduz o termo hebraico, um termo hebraico que normalmente dá a ideia de uma supervisão, de um cuidado. Ela utiliza esse termo episcopê. Mas no Novo Testamento, eu fui dar uma olhada aí no uso do termo, e eu quero pelo menos ressaltar alguns aqui que me chamaram muito a atenção. Por exemplo, lá em Atos 1:20, quando o Pedro toma a palavra para a escolha do 12º apóstolo em lugar do Judas, ele diz lá que um outro tome o seu encargo. E é interessante que as traduções em português usaram o termo encargo para o termo grego episcopê. Então, ali um apóstolo, de certa maneira, é chamado de bispo. Afinal, ele é apóstolo ou ele é bispo? Acho que parte da nossa discussão hoje vai tentar esclarecer um pouco sobre isso. Um outro texto que me parece muito significativo é lá em Atos 20:28, quando Paulo tem uma grande reunião com líderes da igreja, uma espécie de uma despedida, né? E diz lá o texto, em Atos 20:17, que ele convocou os presbíteros da igreja. O termo presbítero ele pode significar um ancião de idade, mas no Novo Testamento ele é usado como referência a um pastor, a um ministro da palavra, alguém que é o responsável pela palavra e sacramentos, por essa entrega ao povo de Deus, né, na igreja. Então ele convoca os presbíteros, e aí tem uma palavra interessante, lá em Atos 20:28 ele vai dizer: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Episcopos é o termo, né? Para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então me chama a atenção ali que ele convocou presbíteros, ele os chama de bispos e ele diz que eles devem pastorear. Nós temos aí 3 termos muito consagrados, né, na teologia cristã para falar do ministério. E talvez mais 2 textos que me chamaram muita atenção. Um deles que vai muito na linha de Atos, capítulo 20, por exemplo, quando Paulo fala tanto a Timóteo como a Tito das qualificações do ministério, novamente ele vai dizer lá que ele está falando sobre o episcopado, mas ele, na verdade, fala também dos presbíteros da igreja. Por exemplo, lá para Tito, ele diz que o Tito deve constituir presbíteros em cada cidade, lá na ilha de Creta, onde ele estava. E aí ele dá orientações, ele fala, porque é indispensável que o bispo, ou seja, a impressão que a gente tem aqui, e eu diria talvez mais do que uma impressão, é que para o apóstolo Paulo, o presbítero e o bispo se identificam, na verdade, né? Que para ele não há uma diferença hierárquica entre eles, mas que talvez na ideia do apóstolo Paulo, cada termo desses transmite uma ideia. Assim como naquele texto de Atos 20, são presbíteros, são pastores da igreja, são responsáveis pela igreja, eles são bispos porque eles supervisionam, né, episcopel, da ideia de olhar por sobre tudo, né, e eles devem pastorear. E para terminar essa parte, eu ainda quero citar 1 de Pedro 5:2, quando o apóstolo Pedro ele fala dos presbíteros, e ele então diz para eles que devem pastorear o rebanho de Deus. Interessante. E aí é curioso porque ali no texto original é usado um verbo da família de episcopê, o verbo episcopel, e ele não é traduzido em algumas das principais versões em português. Eu achei muito curioso isso. Então, lá, por exemplo, diz assim, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação e assim por diante, só que ali no meio tem o verbo. Então, poderia ser traduzido como que pastoreiem o rebanho de Deus supervisionando. E algumas traduções, vejam, por exemplo, a NTLH traduziu por cuidem.
a Bíblia de Jerusalém, cuidando do rebanho. Então ele traduziu o verbo ligado a bispo como cuidar. Só que ele está falando com presbíteros. Então, eu não sei, talvez uma primeira conclusão, e eu queria dialogar contigo sobre isso, Francis, é que para o Novo Testamento, nós não podemos fazer uma distinção divinamente instituída entre o ofício de presbítero e o ofício de bispo, como se houvesse uma diferença entre eles, um ranking, em que um está acima do outro, que um tem um determinado âmbito de trabalho e o outro um âmbito maior, que é uma ideia que existe. O presbítero seria numa congregação, o bispo numa região, mas pelo Novo Testamento não me parece que a gente consegue ver isto dessa forma, mas que seriam termos distintos para falar do mesmo ministério, né? Claro, a história da igreja vai depois encaminhar até num outro sentido, né? Mas faz sentido isso para ti? Eu penso que sim, né? Por exemplo, quando dizes que no Novo Testamento há um uso das palavras que é distinto, claro, quando nós olhamos o uso dessas palavras em tempos posteriores, bom, também é distinto. Na própria história da igreja, então, a gente vai fazer a distinção, por exemplo, entre o uso dessas palavras no período pós-apostólico, especialmente os pais apostólicos, então, como em Clemente Romano, como o próprio Inácio, né, em que vão trazer esses termos que já parecem significar algo um pouquinho diferente, né? Há uma instituição um pouquinho mais estruturada aqui nesse sentido. Só que é uma tendência de a gente, às vezes, ler a partir da cultura que nós temos para dentro do texto bíblico, né? Então, esse é um cuidado, acho que a função de um exegeta é sempre nos lembrar disso, né? Que o uso das palavras, elas têm uma função específica dentro do contexto onde elas estão, né? Mas, de fato, algumas pessoas talvez tentam olhar para o Novo Testamento quando se faz, por exemplo, essa listagem, né? Como um depois do outro, né? Como se fala, por exemplo, do caráter do ministério especificamente, né? Então, alguns vão dizer, começa falando do bispo, né? E depois fala do diácono. Então, alguns tentam colocar uma posição hierárquica aqui, né? Mas ainda, de novo, olhando para o contexto específico da época, uma igreja que nem tem como se organizar muito. Claro, ela se organiza, é verdade, mas talvez não da maneira como se pensa posteriormente. Claro, a igreja começa a se organizar muito antes do período pós-constantiniano, que às vezes as pessoas pensam, a partir de Constantino que começa a se organizar. Não, essa organização começa muito cedo, né? Clemente Romano está escrevendo no final do primeiro século, né? Então talvez seja contemporâneo de Apocalipse, por exemplo, né? Algo do tipo. E ele já se preocupa, ele tem uma carta que escreve aos Coríntios, e como era na época de Paulo, né? Problemas com o ofício ministerial, né? Então ainda se tem um problema, eles haviam deposto, né? Alguém que cuidava dessa questão, e aqui ele tem que tratar essa grande questão. Ainda de novo, de uma maneira não tão clara ainda na sua divisão, mas você já vê há um ofício, alguém que está cuidando desse aspecto, né? A Didaquê também, que trabalha, também faz parte dos pais apostólicos, embora não saibamos quem seja o autor, também se preocupa com um aspecto, e aqui é um aspecto importante talvez do desenvolvimento histórico da questão. Porque inicialmente você tem então os apóstolos, né? E em grande sentido os apóstolos eles são itinerantes, né? Paulo está viajando pelos lugares, pelas congregações, e a sua autoridade é reconhecida nessas congregações. Ele não está trabalhando numa congregação especificamente, né? Ele está indo, ele está mandando cartas para essas congregações, ele tem uma autoridade que é reconhecida nessas congregações. Agora, o que acontece quando os apóstolos começam a falecer? Bom, alguns continuam sendo itinerantes. Então, alguns cumprem essa função, essa, digamos, lacuna que foi deixada dentro da igreja, alguns entendem como ofício isso, e continuam a fazer. Tanto que a Didaquê se ocupa disso, né? Ela justamente argumenta, dizendo lá no capítulo 11, por exemplo, que se um visitador, ou se um bispo, portanto, permanece mais... apóstolo que vai utilizar. Se algum apóstolo desses visitantes que são enviados permanecem mais de 3 dias, ele é um falso profeta, né? Ou se ele pede dinheiro, da mesma forma, também é um falso profeta.
né? Então, e há um cuidado também na questão da eleição, por exemplo, daquele que será o bispo, portanto, de uma congregação. Aqui sim ele menciona a questão de bispo, e no capítulo 15 ele fala, portanto, da importância de se apontar bispos e diáconos que sejam dignos do Senhor, né? Homens que sejam humildes e que não sejam avarentos e sejam verdadeiros e aprovados, pois eles transmitem ou carregam para vocês o ministério dos profetas e mestres. Aqui eu utilizo outras palavras, profetas e mestres, e acho que aqui na Didaquê, embora você perceba alguma distinção, bom, ainda se usa, por exemplo, algumas palavras como sinônimos. Bispos, por exemplo, profetas e mestres tratados aqui como sinônimos, que, de novo, leva uma ideia da função muito agregada e conectada àquilo que se faz, né? Aquilo que se prega a palavra de Deus, que se cuida, que se ensina, que também está nas atribuições do ministro, do bispo, conforme Paulo também descreve em suas cartas, né? Então, esse é um elemento importante na igreja antiga pós-apostólica, né? Tu tens agora uma questão entre aqueles que são itinerantes, pregadores itinerantes, e aqueles que são pregadores estacionários, aqueles que estão na congregação atendendo. O que a gente faz com essas pessoas, né? Então, há uma preocupação para que isso seja organizado, né? Nós não temos mais apóstolos nesse sentido, né? Isso se percebe claramente, ainda que a Didaquê trata com a questão de apóstolo no sentido porque ainda está no primeiro século, né, nesse momento, mas uma vez que se passa esse elemento, agora você não tem mais apóstolos no rigor do termo. Então o que você vai ter é a sucessão dos apóstolos, aqueles que vão ser instalados ou colocados no lugar de. E citaste, né, o fato da eleição de Matias, por exemplo, então, que sucede um apóstolo, né? Que traz, portanto, essa primeira noção. Então, os próprios apóstolos elegendo um apóstolo após eles. O que é distinto, porque os 12 apóstolos haviam sido escolhidos pelo próprio Cristo, né? Então, no livro de Atos, você já tem essa sucessão de ofício que ali acontece. Então, quando a igreja antiga lida com essa questão, como lidamos com quem são apóstolos, ou aqueles que são itinerantes, ou aqueles que são estacionários. Então, novas questões surgem. E a questão da organização é uma das respostas para essa problemática que surge, que é diferente da questão do primeiro século especificamente. Interessante que no período da Reforma, muito disso vai ser rediscutido, né? Naquele contexto até um tanto polêmico com a Igreja Católica, e a gente sabe que dentro do livro de Concórdia, nós temos aí um livro de Concórdia sobre a mesa, e logo na Confissão de Augsburgo nós temos um artigo especificamente sobre o poder dos bispos. Ele é muito interessante, né? Porque ele coloca que o poder efetivo que um bispo tem por ordem de Deus é pregar o Evangelho e administrar os sacramentos, que na verdade é o poder que todo ministro da palavra tem, né? Todo pastor tem, todo presbítero, enfim, nomes aqui eles podem ser utilizados distintamente, mas o papel aqui é absolutamente o mesmo, né? E aí é interessante toda aquela polêmica que ocorre após o período da Reforma, que novamente se rediscute tudo isso, e aqui nós temos na mesa também um exemplar do texto de Martin Chemnitz, que ele faz um exame do Concílio de Trento. E lá tem uma afirmação muito interessante. Ele cita o próprio Concílio de Trento, lá no Cânone 4 e no Cânone 6, onde o concílio diz assim, que além de outras ordens eclesiásticas, os bispos que sucederam no lugar dos apóstolos pertencem a uma ordem hierárquica e são colocados lá, como o mesmo apóstolo diz pelo Espírito Santo. Aí uma referência lá a Atos 20 e 28, ao que tudo indica, né? E aí diz que são superiores aos sacerdotes, superiores, e conferem o sacramento da confirmação, ordenam ministros da igreja e assim por diante. E depois, mais adiante, ainda diz que se alguém disser que na igreja não há essa hierarquia instituída por ordem de Deus, que consiste de bispos, presbíteros e ministros ou diáconos, seja anátema.
E aí é interessante que o Chemnitz ele vai, inclusive, usar de pais da igreja que disseram, de fato, nós temos aqui entre nós bispos, mas por ordem divina eles são pastores da igreja. Por ordem humana, achou-se importante organizar a igreja até para manter uma unidade, né? Então, claramente isso foi uma decisão humana que, obviamente, buscava uma finalidade muito importante, que era exatamente a união. Talvez a gente poderia até extrapolar um pouquinho isso, quem sabe comentar um pouco sobre... Também hoje nós temos igrejas cristãs, mesmo igrejas luteranas, é muito comum na Europa, na Ásia, na África também, termos igrejas luteranas, confessionais, que têm um bispo como seu líder, né? Até mesmo o arcebispo. E no caso da IELB, né, onde nós somos membros, nós temos um presidente da igreja, né? Talvez você poderia perguntar, né, Francis, a partir aí do que vimos no Novo Testamento e dos pais da igreja, no período pós-apostólico, poderíamos dizer que o presidente da IELB é o bispo da IELB, para usar essa terminologia, né? Cuidando, claro, que nós não queremos aí confundir, mas aquilo que uma igreja luterana confessional tem na sua estrutura um bispo, que é o líder da igreja, teríamos analogamente aí o presidente da IELB, ou, a rigor, são coisas completamente diferentes? Eu acho que fizeste uma distinção bem importante, né? Por exemplo, nós não tiramos doutrinas fora da Escritura, né? Então, quando falamos do ministério, artigo de fé, por exemplo, que se trata, a gente não está inventando isso, não, é o que foi instituído por Deus, né? Então, esse é um aspecto fundamental de se dizer e de se argumentar. Quando eu menciono, por exemplo, que situações da igreja, de certa maneira, colocaram a igreja a necessidade de responder de alguma forma e que ela então cria uma hierarquia, é importante dizer que essa hierarquia que acontece, ela não é de novo ordenada por Deus no sentido agora de que é um aspecto doutrinário, né? Agora, de fato, para a boa ordem, para que a gente possa compreender as coisas e qual que é o lugar de cada um, bom, de fato, nós temos que compreender que de fato devemos obediência às autoridades, né? E isso também pode ser uma autoridade eclesiástica. Para continuar a história que eu falava antes um pouco, né? Quando nós falamos então dessa distinção que começa a surgir entre bispos, presbíteros, diáconos na era pós-apostólica ali, de fato, o presbítero e o diácono, de fato, têm uma função que está sob o bispo. É uma tendência da gente, quando fala de história antiga, dizer que tudo era igual na igreja inteira, né? Mas não era. Então, em alguns lugares, por exemplo, o diácono estava colocado, tinha uma visão como que se fosse aquele que seria o substituto natural do bispo. Então ele estaria numa linhagem nesse sentido, né? E nesses contextos, o presbítero foi aos poucos sendo colocado ao lado. É engraçado, porque hierarquicamente o presbítero estava acima do diácono, só que o presbítero nunca viraria bispo. Então, se porventura acontecesse que um dos bispos via essa pessoa está sendo boa demais, coitada demais para um dia me substituir, ele elevava essa pessoa a presbítero, para que ele não virasse bispo especificamente. Porque em alguns lugares era o diácono que virava o bispo um tempo. Em outros lugares era diferente. O diácono ele tinha uma função mais de servir às mesas mesmo, de cuidado, como por exemplo questões muito administrativas, né, tratadas pelo diácono. E nesse caso o presbítero era que seria, por exemplo, o sucessor do bispo. Então essa pessoa já ia aprendendo como funcionavam as coisas, como se dava, enfim, ia aprendendo cada vez mais. Às vezes tinha a função do catecumenato sobre o seu cuidado, e assim ele acabava exercendo essa função. Então, de modo que essas substituições eram de modo mais tranquilas. Tá? Veja, em contextos onde questões políticas começam a surgir, por exemplo, a cidade de Alexandria, por exemplo, é um grande exemplo da problemática que era sempre colocar um novo bispo, né?
Você vê isso um pouquinho em Milão, também um pouquinho depois, é verdade, mas também tem essas problemáticas. Então não era muito simples. Então ter um sucessor natural era algo desejável para o bem. Então eu dou esse exemplo histórico para tentar responder a tua pergunta, no sentido de que, bom, o nosso presidente da IELB, pastor Geraldo Rami Schiller, né, ele é um bispo no sentido bíblico do termo. Né, ele é um pastor que cuida de fato da igreja. Né. Agora, não no sentido como se a sua hierarquia fosse estabelecida por Deus e como então se ele tivesse um bispado e isso fosse talvez como outras igrejas o entendem. Né? Aqui para citar, por exemplo, a igreja ortodoxa, a igreja romana ou mesmo a igreja anglicana, né? Que é algo distinto, é algo diferente, porque você começa então a falar de um status do ministério, o que, de novo, conecta com a ideia de igreja, né? Enfim, que traz alguns elementos um pouco diferentes ou distintos da nossa compreensão especificamente. Né? Então, sim, enquanto compreendendo isso a partir do Novo Testamento, sim, eu concordo. Né? E até mesmo entendendo que a Igreja Antiga entende isso como uma organização e você pode, então, fazer uma hierarquia para o bom uso da Igreja, para a boa organização da Igreja, bom, também é possível dizer, né, nesse sentido. Eu acho que é bem importante isso que tu colocaste agora, Francis, que evidentemente que nós nos fundamentamos na palavra de Deus revelada, na Escritura, mas nós não ignoramos a história da igreja, né? E nós aprendemos com a história da igreja. E nós vemos como nossos pais tiveram um zelo para que, enfim, o evangelho pudesse ter livre curso. Né? E Martin Chemnitz, de novo, ele vai dizer, olha, o pessoal lá instituiu os bispos porque era importante, de fato, ter uma unidade doutrinária na igreja, né? Alguém que olhasse pelo todo. E aí ele faz um comentário muito curioso, ele diz, só que com o tempo os bispos se arrogaram um poder como se lhes fora dado por Deus diretamente, mas que na verdade foi um poder dado no amor cristão, né? Num reconhecimento da autoridade, tudo isso, né? Mas muito mais pelo amor do que pela lei divina, e se tornaram então arrogantes, ele vai dizer lá. Né? Isso está muito ligado com outro tema que também já mencionamos no início do nosso diálogo, da assim chamada sucessão apostólica. Né? E particularmente alguns de nossos pais luteranos, naquele período pós-reforma, tanto Chemnitz como John Gerhard, tiveram que responder a isso, né? E Gerhard, lá na sua obra, quando ele fala das santas ordens, ele, num dado momento, ele vai discutir a questão de sucessão apostólica. Por quê? Porque ele está respondendo a um teólogo católico, Bellarmino, que vai dizer lá que os bispos luteranos não têm a ordenação, porque eles não têm a sucessão dos apóstolos. Lutero não foi ordenado por 3 bispos, como era a regulamentação católica, né? Portanto, não há bispos, não há ordenação. E interessante que Gerhard vai argumentar de que, ao invés de uma sucessão apostólica, nós temos uma sucessão doutrinária. Né? O que seria isso? Queres comentar um pouco? Perfeito. Na verdade, até a ideia de sucessão ou tradição, que muitas vezes é mal compreendido, né? Paulo fala sobre isso, usa essa expressão, né? Tu tens a ideia de aquilo foi transmitido, foi passado. Né? Paulo vai dizer, aquilo que eu recebi, agora transmito a vocês. Agora vocês estão recebendo isso. Né? Claro, tem a questão da Santa Ceia, que é o ponto doutrinário importante ali, mas é claro, todo aspecto doutrinário é repassado. Né? Então você tem, de fato, o cuidado com aqueles que vão cuidar da igreja. Né? Tu tens aqueles que, o ensino de Cristo, né, que de novo não é do apóstolo, mas é o próprio Deus que entregou isso para que fosse ensinado e passado. Então, novamente, quando pensamos sobre essa questão de sucessão de ensino, estamos pensando justamente aquilo que foi transmitido. E aí a grande importância, né, que nós temos. Infelizmente, a gente vive num período pós-Harnack, né, que Adolf von Harnack é aquele que vai dizer que a igreja antiga ela capitulou diante da filosofia grega.
né? Ela não teve condições de responder e, por essa razão, toda a formulação teológica que você tem na Igreja Antiga nada mais é do que um helenismo, né? Uma influência grega. E muitas vezes, igrejas com herança da Reforma tendem a operar nesse sistema, rejeitando a tradição, né? E a isso temos vários autores que procuram responder essa questão. Um deles é o Jaroslav Pelikan, que é um dos editores da Luther Works, né? Edição das obras de Lutero em inglês, em que ele escreve um livro, aliás, uma coleção de livros, né? E um deles, quando ele fala sobre o erguer, o alvorecer de uma tradição católica, né? É quando vem aquela famosa frase, né? Que o tradicionalismo a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, né? Já vi muitas pessoas citarem essa frase, mas está no volume 1 dessa coleção de Jaroslav Pelikan, e em que ele fala justamente dessa transmissão que foi dada de geração após geração. Quer dizer, quando a igreja lê a Bíblia, a igreja presente, moderna, portanto, ela não é a primeira a ler a Bíblia, né? Ela, na verdade, está lendo com as suas lentes do seu tempo, influenciadas pela sua cultura, né? Mas também influenciadas por uma tradição que foi recebida, que é consciente ou não consciente, né? Quando a gente entra num templo, por exemplo, de qualquer tradição religiosa, ali os elementos colocados que demonstram um pouco essa tradição. Se você entra num templo luterano, você vê o altar, você vê as cores dos paramentos, que novamente nos colocam dentro de um contexto de interpretação. Se você entra numa igreja de tradição reformada, então você tem a tendência a não ver símbolos, porque eles levam de modo literal o aspecto do não ter imagens e representação divina especificamente sobre isso. Quer dizer, você está lendo a Bíblia com pessoas que interpretaram a Bíblia antes, e agora essas artes ou aquilo que foi colocado é recebido, te foi entregue, né? Agora é importante ter consciência disso para saber de onde vêm esses aspectos, porque a pergunta é, bom, isso que nos foi entregue, aquilo que nós recebemos, tem uma fundamentação bíblica, né? E aí, de novo, olhar de geração após geração. Tem uma citação do Dr. Gerhard Ebeling que eu acho simplesmente fascinante, em que ele diz assim, a história da igreja é a história de como a igreja leu a Bíblia. Quer dizer, cada geração leu a Bíblia e a interpretou, e isso conduziu diretamente às suas ações, né? Claro, quando a gente lê para essas interpretações da nossa perspectiva para trás, a gente se pergunta por que eles estão fazendo isso, né? Não, mas eles estão de fato interpretando a Bíblia e colocando isso no seu contexto, porque isso faz sentido para eles, né? Por exemplo, um dos textos mais citados nos primeiros séculos é Cântico dos Cânticos, para falar de igreja. É a ideia do jardim fechado, cuidado, né? A presença do noivo no meio é fundamental para falar de igreja, né? Então tu tem esse elemento grandemente importante, né? E aí, agregado a isso, eu ainda diria, um dos pontos importantes nesse aspecto de tradição ou de entrega, no primeiro momento, nos primeiros séculos, tu não tem um cânone fechado. As pessoas não tinham a condição de pegar um livro como nós temos hoje a felicidade de pegar a Bíblia e dizer aqui, ó, essa é a palavra de Deus. Claro, eles têm os textos, né? Tu tens listas de textos, inclusive, né? Mas a lista que nós temos, que menciona os mesmos livros que nós temos, o primeiro é Atanásio que faz essa lista, né? Antes você tem até listas diferentes. Então tem livros que são amplamente reconhecidos pela igreja toda, né? Como os Evangelhos, Cartas Paulinas, Carta de Pedro também, entre outros, que, portanto, nos faz reconhecer de fato isso. Então como é que as pessoas sabiam se essa carta foi recebida dos apóstolos ou não? Pelo bispo. A figura do bispo aqui é fundamental nesse sentido. É nesse contexto que nós temos que entender, por exemplo, Inácio, quando diz que não façam nada na ausência do bispo. Veja o que está acontecendo. Nas perseguições que aconteciam, nem toda perseguição foi igual. Algumas perseguições focaram justamente na liderança. Então, em alguns momentos, era comum que uma igreja permanecesse acéfala, sem o seu bispo, sem o seu cabeça. E, portanto, algumas pessoas tomavam o lugar do bispo. Sejam esses itinerantes, né, que de repente chegavam a uma congregação, ou seja, alguma pessoa que de repente não foi eleita para aquele cargo, mas se achou no direito, porque agora o bispo não está presente, de assim fazê-lo. Não, vejam, o bispo é em sucessão apostólica, no sentido de que
foi entregue de geração após geração este ensino e confiado a esses bispos este ensino, agora, portanto, devemos fazer tudo na presença do bispo, porque de fato foi ele que recebeu. Esse é um aspecto importante. Talvez mais uma coisa ainda, eu passo a palavra, ainda há uma resposta ao gnosticismo. Aqui já Irineu trabalha um pouquinho mais com isso, um pouquinho depois, na geração seguinte, em que os gnósticos então começam a se arrogar de uma doutrina que eles haviam recebido, mas de modo velado, né? Não foi transmitido, um grupinho especial que teve e foi transmitido isso ao longo do tempo. E daí Irineu argumenta no sentido, não, mas veja só, vamos fazer uma lista então aqui, né? Tu tens esse apóstolo, tu tens esse bispo, que foi discípulo deste apóstolo. Né? Como você poderia ter, por exemplo, quando faz com relação ao bispado de Roma, que chega até Pedro, por exemplo. Então, Irineu faz isso. Ou você pode também fazer a mesma listagem com relação a Alexandria, né? Da mesma forma, em que então você tem essa vinculação para dizer, veja, não há nenhum ensino velado ou escondido, mas há um ensino que é público e conhecido, porque a função do bispo é conhecida de todos. E eles estão aqui no nosso meio, eles podem falar, portanto, em sucessão apostólica, a partir do ensino. Não, excelente mesmo, Francis. Eu agradeço muito essa visão histórica, ela é riquíssima e ela ajuda muito a entender também como as coisas chegaram a ser hoje, a partir de toda uma caminhada da igreja que teve que, inclusive, não apenas testemunhar o evangelho de maneira livre e tranquila, mas responder a ameaças, né? Isso tudo está muito embutido dentro da história. Em última análise, eu acho que fica muito claro por essa leitura da história, e achei muito interessante, inclusive, a referência à tradição, que o apóstolo Paulo de fato usa, né? Eu entreguei aquilo que eu recebi, né? Que em última análise a autoridade está na palavra. Por mais que o ofício do ministério seja ele mesmo instituído por Cristo, e por isso a igreja não tem a liberdade ou não de ter o ofício do ministério, mas em última análise o poder é a palavra. E nesse sentido é a palavra que consagra ministros da igreja, né? Por quê? Porque nós entendemos que na palavra Cristo está agindo, né? Eu lembro de uma leitura, eu agora posso estar falhando se foi em Chemnitz ou em Gerhard, mas um deles vai dizer, olha, não foi o Pedro que transmitiu o ministério, foi Cristo que chamou ministros, por intermédio do Pedro, por intermédio do Paulo, mais adiante por intermédio de Tito, de Timóteo e assim por diante. Mas sempre é Cristo, né? Sempre é Cristo pela palavra. Por isso que, por um lado, eu vejo assim, em alguns debates contemporâneos que é importante que algumas igrejas chegaram a ter uma estrutura onde tem um bispo, ou mesmo um arcebispo, que é aquele que cuida da doutrina, que cuida da unidade, que em última análise é a função do presidente da igreja, né, da IELB, por exemplo, né? Ele é responsável por zelar pela unidade doutrinária da igreja. Isso de fato é uma bênção para a igreja, né? Agora o problema é quando nós tornamos estruturas humanas que tiveram uma criação importante para preservar algo, quando tornamos aquilo como se fora uma instituição divina. E aí talvez então, de novo, né, há essa crítica de que luteranos não teriam uma ordenação legítima se não pudessem comprovar uma sucessão apostólica. Mas acho que tu deixaste muito claro que a sucessão ela é, de fato, esse transmitir do verbo divino, né, da palavra divina, que em última análise é o próprio Cristo. Muito bom. Alguma coisa a mais, colega Francis, que achas importante aí colocar de momento? Acho que tem muitas coisas, né? Acho que esse tema abre várias janelas ou portas para falar sobre muitas e muitas coisas, né? Claro, talvez uma das problemáticas que por vezes se coloca é, será que pode haver ministério sem ministro, por exemplo? Né? É claro, sempre se pressupõe que haverá um ministro. Agora, mesmo pensando em termos práticos, né? Digamos que uma congregação ela está vacante, não tem um pastor, né? Aí pode se levantar a pergunta, será que o ministério está ausente daquela congregação, por exemplo?
Se eu colocar na pessoa do ministro, sim, mas se eu lembrar da palavra de Deus, na verdade não. E é por essa razão que a congregação, reconhecendo que o ministério está presente, nenhum membro da congregação vai tomar o ofício do pastor. Muito pelo contrário, a congregação vai se reunir para expedir um chamado, porque o ministério continua ali. Então, é importante dizer isso, que de novo é a palavra que estabelece o ministério e não o contrário. Só que às vezes, a partir de uma problemática que acho que é sincera, né, levantar perguntas como essas, mas facilmente a gente acaba sendo levado a forçar o argumento a dizer coisas que a Bíblia não diz, na verdade, né? Então nós não podemos criar doutrinas a partir de uma pragmática, né? Claro, temos que lidar pastoralmente com questões pragmáticas, né? Esse é o grande ponto. Mas, de novo, a palavra de Deus, como bem destacaste, é o que determina o ministério em si, né? Por outro lado, eu já vi, por exemplo, questões que Constantinopla traz, a Igreja Ortodoxa, por exemplo, em que questionam, pelo menos eles leem erroneamente, né, nessa questão sobre igreja. Vão dizer que os luteranos defendem uma igreja platônica, né? Eu digo erroneamente porque não é o que se diz, né, nas confissões, mas quando se fala de uma igreja invisível, não é que ela não está presente em lugar nenhum, né? Simplesmente é que eu não consigo delimitar ou demarcar essas questões geográficas, porque, de novo, quem estabelece a igreja, de novo, é a palavra de Deus, não eu, né, especificamente. Mas, dizendo isso, eles vão argumentar no sentido de que a sucessão apostólica daria um aspecto visível à igreja, de continuidade, né? Algo semelhante que a igreja anglicana também faz, né, quando coloca como parte do seu princípio material a sucessão apostólica. Porque então isso é visível, nós vemos essa continuidade da igreja a partir dessa sucessão apostólica, né? Claro, se nós formos debater com Roma, acho que é um pouquinho diferente o debate com Roma, porque, tenho dito, né, se nós defendemos ou entendemos a sucessão apostólica como Roma entende, então nós temos que ser romanistas, temos que ser católico romano, não tem outro caminho, né? Se você entende como os católicos romanos entendem a sucessão apostólica, que é sobre Pedro, então você precisa fazer dessa maneira. Só que Canterbury e Constantinopla entendem de modo distinto. Eles vão entender que o ministério foi dado aos 12 apóstolos, no caso. Então, o ofício das chaves é dado igualmente para todos. Então você tem uma comunhão aqui apostólica nesse sentido e uma sucessão apostólica a partir dos 12. Mas ainda assim, a ideia de sucessão apostólica carrega um aspecto de um status distinto, que é importante, falando desse princípio material do que é a igreja especificamente. E daí, aqui talvez teríamos que ter um outro podcast, mas talvez só para despertar a curiosidade, que é um assunto que eu tenho estudado um pouquinho mais recentemente, é como as discussões entre o anglicanismo e o luteranismo têm avançado. E talvez por isso, este é um dos temas que tem crescido no meio luterano. Entre 89 e 92, aconteceram discussões que resultaram na comunhão de Porvoo. Porvoo é uma cidade na Finlândia, onde foi assinado, portanto, essa comunhão, e no parágrafo 52 dessa comunhão se menciona a sucessão apostólica. E a ideia, como eles entendem ou explicam isso, eles entendem a igreja como se fosse uma corda. A gente sabe que uma corda é feita de vários fios, né? E um desses fios que seguram, que dão origem a essa corda, seria a sucessão apostólica. No momento em que luteranos assinam este documento, eu diria, você mexeu de lugar o conceito de sucessão apostólica. Por mais que ainda as igrejas luteranas, em sua maioria, exceto a da Suécia, né, mas em sua maioria elas vão dizer que não há uma comunhão, não há uma sucessão apostólica, perdão, eles vão reconhecer que, bom, mas é um princípio válido para reconhecer e falar de igreja, no aspecto material. Bom, uma vez que você diz isso e reconhece isso, tu está dando um novo status para o aspecto de sucessão apostólica. E isso muda a maneira de lidar com a questão, né, porque você agora está colocando um tema teológico em outro lugar. Então, você falar de lugares teológicos, isso é mais área de sistemática, né? Deixa o Mestre Lucinho falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que é fundamental entender e compreender quais são os lugares das coisas.
É uma discussão interessante, na verdade. Na década de 50 já se falava sobre sucessão apostólica na UCMS, por exemplo. O Dr. Hermann Sasse fala sobre isso, discute a questão. Isso chega agora em tempos mais recentes, me parece, junto com essa discussão da comunhão de povo, que é um pouquinho mais recente. Enfim, é um assunto que está sendo debatido e acho que é importante pensarmos um pouco mais sobre ele. Interessante a menção aí ao ICMS. Eu estava vendo um artigo em que as duas faculdades de teologia de St. Louis e Fort Wayne assinaram um documento exatamente sobre o tema. Isso foi no final da década de 50 ainda, em que foi levantado o debate sobre a sucessão apostólica, né? E justamente as duas faculdades então concordaram nisso basicamente que nós hoje aqui também dialogamos, né? De que a ordenação ela é válida por causa da palavra de Cristo, né? Independentemente da pessoa poder estabelecer uma linha direta com apóstolo, ou uma linha indireta através de várias etapas aí com apóstolos, né? Mas a palavra ela faz a coisa acontecer. Muito obrigado, professor Francis, foi realmente muito bom ouvi-lo sobre esse tema tão importante. Eu espero que vocês todos tenham sido também tão abençoados, agraciados com este capítulo tão importante do estudo teológico, especialmente com essa visão rica da história que o colega Francis trouxe para nós hoje. E como notaram, o assunto é amplo e existe muito mais coisa para ser tratada. Se você tiver alguma pergunta sobre este tema, você pode colocar nas redes sociais do seminário e futuramente nós vamos procurar tratar também dessas questões. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente a cada um.